Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Hoje nós vamos discutir a importância do planejamento estratégico para as empresas. Falamos muito de planejamento estratégico ao longo dos vários programas que já realizamos aqui. E hoje nós vamos explorar esse assunto, entender o porquê do planejamento estratégico, da necessidade do planejamento estratégico para as empresas. As empresas elas precisam se preparar para esse momento. Nós hoje estamos vivendo um momento que é um momento de transformação. Está havendo uma nova acomodação do mercado brasileiro e o mercado mundial. Para isso, as empresas precisam, aquelas que já fizeram o seu planejamento, rever, atualizar, se adequar, e aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de fazer um planejamento estratégico, realizarem um planejamento estratégico. Para tratar desse assunto, para entender o que é o planejamento, quais os desafios do planejamento dentro da empresa, tá certo? Que a empresa tem que enfrentar para implantar um planejamento estratégico, que barreiras são encontradas e como vencer essas barreiras para que a empresa tenha longevidade no seu negócio, nós convidamos um consultor. O nosso consultor, nosso convidado para este programa é o Mário Laranjeiras, que está aqui ao meu lado. Mário é um consultor internacional, nacional e internacional, chegando agora recentemente de uma viagem à China. Mário é um profissional que tem 24 anos de experiência profissional em estratégia, em gestão corporativa, formado em administração. Ele tem uma bagagem educacional em consultoria organizacional fantástica, porque ele teve a oportunidade de ser formado na teoria da intervenção e na teoria da ação de Valença e Associados, o grande mestre Antônio Carlos Valença, que foi o instrutor e professor do nosso convidado Mário Laranjeiras. Mário, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, vai poder dizer para a gente por que o planejamento estratégico, Mário Laranjeiras, é tão importante para as empresas. Mário, seja bem-vindo em estar conosco aqui no Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Espero que possamos dar uma contribuição para os ouvintes, né, a partir das experiências que vivenciamos nesses anos aí, trabalhando com consultoria empresarial. Muito bem, então vamos começar. Explique para o nosso telespectador por que o planejamento estratégico é importante para as empresas, Mário. Olha, ele é fundamental e eu normalmente divido o planejamento em dois aspectos, né? E eu vou explicar depois o porquê cada um deles é decisivo. O primeiro aspecto do planejamento seria aquele em que a empresa ou o empresário vai declarar, né, perante a sua equipe e a sociedade, quais são as suas crenças, valores, né, e sua visão de futuro para a organização. Certo. Tá certo? Então, essas declarações são importantes porque elas vão ser os pontos de referência para qualquer atividade que a empresa venha a desempenhar no futuro, bem como qualquer atividade que um determinado interventor, um consultor, vá conduzir nessa empresa. Então, essas declarações elas refletem as expectativas, né, do proprietário em relação ao seu negócio. Ô, Mário, muitos empresários acham que o planejamento estratégico é restringido apenas a isso. A esse quadro de missão, visão e valores e para por aí. Pois é. Aí a segunda parte, que é a questão quantitativa, né, qualitativa. Né? Você abre uma empresa para ter lucro, prosperidade, né? Perfeito. Dividir com a sociedade os frutos do seu esforço. Então, toda empresa ela tem que ter lucro. Né? Então, a segunda parte do planejamento ela está voltada exatamente para definir estratégias, definir linhas de trabalho que vão permitir que a empresa se sustente ao longo do tempo. Né? Inclusive, você falou uma coisa interessante aqui, antes de a gente começar, que é a necessidade da empresa estar acompanhando a evolução da sociedade, perfeito, da economia de uma forma geral. Uhum. Né? Hoje nós não temos mais empresas regionais, é tudo globalizado. Então, nós temos que fazer esse tipo de intercâmbio até para ver a distância, né,
que nos separa de outros países que estão aí na vanguarda, né? Então, tudo isso é realmente fundamental. As empresas precisam, Mário, elas precisam estar se modernizando e antenadas com toda essa tecnologia que está sendo disponibilizada para que isso se reflita dentro do seu negócio, né? Certo, e perfeito. a contribuição do planejamento estratégico nesse sentido, no sentido de inovar, no sentido de buscar novos negócios, aonde o planejamento contribui? Olha, ele é decisivo, né, na medida que, como eu falei antes, na medida que o empresário declara a sua necessidade de estar prosperando a partir de determinados valores e crenças, né, que foram escritas, obviamente que dentro disso tem que estar previsto esse desejo de aprender e de acompanhar a evolução da sociedade. E essa declaração tem que estar sendo refletida nas ações diárias da empresa, né? Como então, assim? Isso, na medida que o empresário se mostra permeável a absorver conhecimentos de consultorias, a promover o desenvolvimento das pessoas, a procurar os centros de excelência, ele está declarando para a equipe, né, que está na busca da excelência. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Isso aí é uma forma muito clara de demonstrar para a comunidade interna da empresa aquilo que ele verbalizou como declaração, né? E, assim, uma coisa também que eu queria deixar registrado com relação à declaração, né, é que, assim, ao longo desses anos, eu tenho visto, eu sempre procuro, ao entrar numa empresa, olhar aquele quadro lá que tem lá na frente, na recepção, normalmente lá com as crenças, missão, visão, crenças e valores. E eu, muitas vezes, observo que ali está declarado mais coisa do que o empresário pode, de fato, realizar. Eu acho que o empresário ele se cobra muito, né? Ou, vamos colocar aí num cenário pior, ele tende a copiar modelos, né? ou copiar modelos, ou por orientação de consultoria, mal, digamos assim, não diria mal, mas eu vou dizer, que não entende a profundidade dessas declarações, de cair em jargões que na prática diária a própria empresa não consegue ainda cumprir. Então isso cria um desgaste desnecessário para o empresário perante a própria equipe dele. Então, quando o empresário autoriza o registro de uma determinada declaração de uma crença ou valor, que naquele momento da empresa é impossível dele alcançar, incompatível, isso gera um conflito, né, perante a equipe dele e perante terceiros que, ao se aproximar do dia a dia da empresa, veem que aquelas práticas, de fato, estão mais declaratórias do que coisas concretas do dia a dia. Entendeu? Eu acho que o empresário não precisa se comprometer com altíssimos valores éticos no mercado em que, infelizmente, muitas vezes o força a não poder cumprir à risca, né, toda essa declaração, né? Eu sei. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar só abrir um registro. Acho que a gente tem que... Isso é importante, para a sociedade, para o empresário que está nos escutando, ter em mente que você que está fazendo hoje um planejamento estratégico, está ciente de que é importante que os valores, né, a visão e a missão sejam factuais, né, sejam factíveis de serem realizadas, cumpridas e exercidas por todos, né? Exatamente. Do seu âmbito. E também essas declarações não são perenes, né? Obviamente que a empresa evolui e você pode, digamos assim, evoluir, né, a sua percepção da sua própria organização. Então, eu acho que o empresário não precisa assumir esse tipo de responsabilidade, né, porque isso já gera um primeiro conflito, né, a equipe percebe a incongruência e isso não é bom para o desenvolvimento organizacional. Isso já é o primeiro conflito. Você tocou num dos pontos que é foco da nossa entrevista, o conflito, o choque, né, cultural, né? Porque, queira ou não queira, a cultura ela é empresarial e o planejamento estratégico permite que se documente essa cultura. Exatamente. Né? Então, se esse o primeiro desafio, o primeiro embate que existe na implantação do planejamento estratégico, Mário, qual seria o segundo embate, a segunda resistência da implantação de um planejamento estratégico na empresa? Eu acho que
um clima de confiança é fundamental, né, entre a consultoria e o empresário. No momento em que o empresário abre a porta dele para um consultor e ele se dispõe, né, a fazer realmente uma reflexão profunda de como ele tem conduzido a empresa até aquele momento e ouvir do consultor opiniões ou sugestões de como ele pode melhorar, né, ali dentro também ele está fazendo uma declaração de suas fragilidades, de suas inseguranças e dos seus medos, né, e até assim da sua não competência naquele momento de lidar com certas situações, tá certo? Ou às vezes de tentar acomodar situações que ele sabe que são incompatíveis. Um exemplo absurdo e não muito absurdo seria ele ter que designar um filho para uma função executiva quando aquele filho não está pronto ainda para aquilo e atrapalha mais do que ajuda. Isso acontece muito, Mário? Acontece, é regra geral. É bem presente aí nas nossas experiências, entende? Então, assim, a gente vê muitas vezes o empresário que conseguiu com esforço próprio chegar num certo patamar, mas aí ele começa a ter dificuldade de passar o bastão, né? Então, todas essas fragilidades ele vai expor para o consultor. Então, a confiança nesse consultor, ela é uma das coisas decisivas para que o trabalho ande. Isso vai depender muito de uma questão de empatia, né? Nós sabemos que nossos empresários aqui trabalham muito ouvindo os amigos que são empresários também sobre aquele profissional. Então, obviamente que criar um clima de confiança, essas referências, e ele criar uma sensação de confiança em relação a esse profissional é um ponto muito importante. E quando a empresa decide não ter a consultoria e fazer o planejamento estratégico com os seus recursos, com a área de recursos humanos comandando, liderando o processo de planejamento estratégico, que resistências essa área pode enfrentar em relação a esse desafio de implantação do planejamento estratégico na organização? Eu tenho a seguinte opinião com relação a isso. Primeiro, que, e isso já aconteceu comigo quando eu trabalhava em multinacionais, a equipe interna ela não tem muito impacto na empresa, tá certo? Ela não tem, assim, ela não consegue transitar livremente em outros departamentos. Né? A empresa tem toda uma dinâmica de relações interpessoais, de ciúmes, de ansiedades, de preferências, que certamente vão frear essa iniciativa. É muito difícil, não é, um executivo da própria empresa liderar um processo desse e ter trânsito livre dentro da organização. Ele não consegue isso. Então, assim, essa foi a minha experiência. Essa foi a sua experiência? Não funciona, entendeu? Porque isso vai gerar uma ciumeira, uma série de problemas colaterais. E, assim, eu sou testemunho de que isso não funcionou, inclusive em empresas multinacionais com a cultura de mais de um século. Tá certo? E aí a imparcialidade do consultor, ela ajuda. Outra coisa assim, como o consultor, ele esteve em vários contextos ao longo da vida dele, um consultor mais experiente, né? Seja na sua formação, seja no contexto de formação profissional específica para a consultoria, né? Porque é diferente de você ser executivo, não é? Seja nas próprias intervenções que ele conduziu ao longo da sua vida. Então, isso dá mais, digamos assim, subsídios e enriquece mais o trabalho de planejamento, se você observar da perspectiva da empresa. Porque ela vai ter uma carga de informação e vai ser colocado aquilo para apreciação de todos, né? Muito maior, muito mais, vamos dizer assim, focada em planejamento do que, por mais que se faça um esforço, um executivo interno tentar conduzir isso aí. Porque, queira ou não queira, ele não tem a independência necessária, né, Mário? Ele não tem independência e muitas vezes, e na maioria dos casos, ele não tem a metodologia, né? Porque você sabe que a atividade de consultoria, ela tem 3 elementos decisivos, que é a habilidade técnica, interpessoal e de intervenção. Né? Então, você tem que ter um conhecimento técnico, né? Seja teórico e prático. Você tem que ter uma capacidade de relacionamento interpessoal que gere, entre outras coisas, confiança, né? e imparcialidade. E você tem que saber fazer a consultoria. Né? Entendeu? Então, assim, isso aí é uma coisa que
A gente tinha, como você falou, né, quando eu tive o privilégio de estudar no ciclo básico de Valença, né, que ele tinha a proposta de fazer o trabalho todo em 10 anos, conseguimos aí estar com ele durante 5 anos, que foram espetaculares, né, para a nossa formação, e desse período a gente se alimenta até hoje. Perfeito. Então, assim, da mesma forma que eu não consigo, talvez, fazer uma pintura numa parede de um nível profissional, porque aquilo exige uma formação, a atividade de consultoria ela também tem o seu método. Então, só recapitulando, exige a independência, exige o conhecimento... E exige o conhecimento da metodologia. A metodologia de trabalho. Exato. Você falou da intervenção também. Quer dizer, a metodologia da intervenção. Né? Como é que eu vou conduzir esse trabalho? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente já conversou em outras oportunidades, de que, às vezes, um bom consultor não vai ser um bom executivo. Perfeito. Um bom executivo não vai ser um bom executor se ele não tiver, digamos assim... As ferramentas e até, assim, vamos dizer, um perfil, uma vocação para isso. Né? É o skill. É o skill para o exercício da função. Então, assim, vamos agora para os nossos comerciais, com os nossos patrocinadores, e voltaremos em seguida para explorar o outro lado do planejamento estratégico, é o lado quantitativo e qualitativo. Tá bom? Ok, vamos lá. Vamos aos nossos comerciais. Dedos. Ah, como são fantásticos. Já serviram de chupeta e talher, passaram a pedir táxis e agora os dedos chegaram ao auge. Eles agendam visitas do técnico da NET. Também acompanham o trajeto e consultam sinal de rede. Esses dedos, hein? Só faltam falar. Tá bom, não falta não. Minha NET. A NET conectada com você. Acabou a pelada, vem sempre aquela perguntinha que é de lei. E aí, vamos tomar uma onde? Opa! Rapaz, pra negar um convite desse, só se tiver compromisso importante, viu? Nem vai dar. Hoje vou começar meu pré-natal. Pré-natal? É, meu velho, se liga aí, existe pré-natal pro homem também. E homem fica grávido agora, é? Oxe, vocês estão mais por fora do que olho de siri. Não é conversa não, compadre. Se tu quer cuidar, tem que se cuidar. Minha esposa tá grávida, eu tenho que estar saudável pra não passar nada pra ela e poder cuidar do meu pirraia. Olha aí, o filho ainda nem chegou, mas esse pai já nasceu. Não adianta nada a mulher se cuidar se o companheiro não se cuida. É lá e lô. Vou nessa. Vou fazer esse pré-natal do homem e garantir a saúde do meu filho. Aí tá certo. Então vai lá. A Prefeitura do Recife oferece o pré-natal do homem nas unidades de saúde. Tem os testes de sífilis, HIV, hepatite B e C e exames de rotina. Faz o teu, amigo. Pré-natal do homem. Quando você se cuida, cuida de quem você ama. Quer ter o dobro de internet no celular e em casa? Vem pro Combo Multinet Claro. Tem a nova era da velocidade, o 4.5G da Claro. É a internet móvel mais rápida do Brasil. Tem também a ultra velocidade na banda larga, porque não é qualquer uma, é NET. E juntando os dois no Combo Multi, você ganha o dobro de internet no celular e em casa. E aí, tá dentro? Opa, tô dentro. Tô dentro. Muita gente nem imagina que tem diabetes, mas essa doença pode ser identificada com um teste simples e deve ser esclarecida com muita informação. O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Os principais sintomas são cansaço, perda de peso, sede e muita vontade de fazer xixi. É importante uma boa alimentação para cuidar da sua saúde e pratique exercícios diariamente. Se você apresentar algum sintoma, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Prefeitura do Recife. Senhoras e senhores, agora vamos explorar o aspecto qualitativo e quantitativo do planejamento estratégico. Mário Laranjeiras, fala para o nosso telespectador, para o nosso empresário, para o nosso executivo que está nos assistindo nesse momento, que aspectos qualitativos e quantitativos devem ser trabalhados no planejamento estratégico da empresa que eles representam. Fala, Mário. Ok. Então, como nós falamos inicialmente, nós dividimos a questão de planejamento nas declarações e na parte mais, vamos dizer assim, prática dele no sentido de números, né? Certo.
Então, só lembrando que, classicamente, nós tínhamos o planejamento estratégico de 10 anos, né? Então, você tinha o plano de 10 anos, aí você tinha 2 blocos de 5, cujo primeiro, o mais próximo, era o plano tático. Certo. E aí você decompõe esses 5 anos em planos operacionais anuais, né? Cujo primeiro ano era acompanhado mensal, semanal e diariamente. Assim, academicamente falando, era o plano, o modelo, né? Que todos seguiam, né? Em qualquer situação, seja no passado ou no presente, agora, né, ninguém consegue prever o futuro. Perfeito. Tá certo? Então, o que... E no Brasil... Assim, e com a evolução da tecnologia, por exemplo, o mundo tomou um ritmo, uma aceleração tão grande que simplesmente fica claro isso, essa incapacidade nossa de cada vez mais predizer as coisas, né, de dar prognóstico, porque tudo muda o tempo todo numa intensidade cada vez maior. Mas, obviamente, que isso não justifica a empresa não ter uma linha de ação ou um caminho a ser buscado, né? Então, normalmente, a gente, quando vai fazer o trabalho de planejamento estratégico, a gente vai procurar ver a situação da empresa naquele momento, né, usando aquele ciclo PDCA, que é o planejar, fazer, acompanhar e fazer os ajustes, né, ou controlar e fazer os ajustes. Então, a gente vai fazer a parte de diagnóstico, ou seja, onde nós estamos. Certo. Vamos ouvir do empresário e ajudá-lo a responder onde queremos estar num determinado momento do tempo. Certo. Tá certo? Temos que definir nesse ciclo como iremos. Então, eu estou em Recife, preciso chegar ao Rio em uma determinada data. Como eu vou fazer isso? De acordo com o meu recurso, com o que o mercado me oferece, se eu vou de avião, vou de carro, o que é que eu vou fazer? Né? E como é que eu vou saber que eu estou indo na direção correta? Entendeu? Então, tem que ter esses 4 elementos. Então, a gente provoca o empresário a se ver no futuro. Certo. Né? Essa empresa aqui é uma empresa que você quer crescer e vender para um grupo grande, você tem filho aqui para te suceder. Fala aí um pouco, o que é que você quer para você, para a sua vida? Você está vivendo bem, a sua qualidade de vida é boa, você está satisfeito com a sua vida hoje? Então, deixamos o empresário à vontade para falar, trazemos elementos de mercado, tendências para ele apreciar, né? E a partir dali a gente constrói uma visão de futuro, uma expectativa dele em relação a isso. Então, isso, né, pode ser um workshop de um final de semana, pode ser um ciclo de reuniões, mas o importante é que ele dê para os participantes da dinâmica a sua visão de futuro. Perfeito. Ou seja, o que ele acha que ele quer como futuro para ele e para a sua organização. Dele, tá certo? Então, essa é, digamos assim, a principal meta, né, que é lançar a visão de futuro. E a partir dessa visão de futuro, a gente vai fazer um diagnóstico para posicionar ele. Olha, você quer isso aqui no futuro, mas agora você está aqui. O status atual é feito o diagnóstico financeiro, enfim, amplo da empresa. Certo. Normalmente a gente são dezenas de recomendações, observações e tudo, e a gente divide essas observações, essas recomendações em 2 blocos, dentro daquele 20-80 lá, né? Certo. Então, por exemplo, é normal nos meus trabalhos, acho que nos seus também, eu dar mais de uma centena de recomendações, sendo que eu separo 6, no máximo 8 recomendações de alta alavancagem. Perfeito. E digo ao empresário, olha, se você focar aqui, você vai fazer um esforço pequeno e você vai dar uma grande alavancagem para a sua empresa. Perfeito. Tá certo? Você vai cuidar de várias mazelas que ela tem e de grande impacto financeiro para você. Tá certo? Alguns exemplos bem assim, simples disso. Por exemplo, a gente procura sempre observar o fluxo de caixa da empresa. Certo. E principalmente a conta fornecedores. Tá. Então, se eu ver no diagnóstico que está havendo um desequilíbrio nessas contas, e normalmente está... O giro, né? A empresa está apertada e tudo, e eu vejo que o motivo disso é que ele está comprando demais. Ele está super estocado, está endividado com o fornecedor tomou conta lá da empresa dele. Perfeito. Está comprando mal. E aí eu costumo até dizer que, pelo preço do empresário, ele é um cara caro, uma pessoa cara para a empresa, ele, em muitos casos, ele só se paga na compra.
Perfeito. A única atividade que consegue remunerar o empresário é a atividade de aquisição. Tá certo? Então, assim, só para ilustrar, ou você tem um sistema mal implantado, ou um sistema incompatível com aquela missão de futuro que ele declarou. Então, a gente diz, olha, esse sistema aqui, ele é muito bom, mas ele não está sendo bem usado por isso, isso e isso. Não, olha, tua empresa vai se internacionalizar, tua empresa precisa estar você precisa estar tomando decisão, autorizações, tudo pelo teu telefone. Esse sistema não vai dar conta, tá certo, dessa demanda que você tem. Sua empresa é muito grande. Tua estratégia comercial está equivocada. Por quê? Porque teus vendedores estão deixando para vender tudo no final do mês e torrando os preços. Tá entendendo? E entrega tudo de uma vez e o cliente não queria aquilo daquela forma. Então, esses pontos, desculpa, só concluindo, esses pontos do diagnóstico, né, de alta alavancagem são aqueles que a gente entrega ao empresário e diz, olha, esses 6, 8 pontos tem alta alavancagem para você. E esses 100 aqui, você vai tocando aí ao longo do ano aí, porque a sua equipe tem competência muitas vezes para fazer isso aí sozinha. Para poder desenvolver. Mário, esclarece para o nosso telespectador, nosso público, sobre a questão da avaliação. Nesse diagnóstico é feita a avaliação financeira das unidades de negócio, quem está gerando caixa efetivamente, quem é que está puxando, né, que nem rabo de cavalo, o negócio para baixo. É no diagnóstico que é feita a avaliação das unidades? É no diagnóstico que é feita essa avaliação, tá certo? Nós verificamos a lucratividade de cada unidade de negócio, as interdependências dessas unidades, né? E a partir de uma análise, nós conseguimos identificar não só oportunidade de melhoria, como também identificar aqueles negócios que não estão se pagando, tá certo? Nós temos um caso, por exemplo, de um cartão próprio de um cliente, né, que ele tinha uma estrutura muito grande que acabava inviabilizando o negócio. Eu sei. Né? Então, eu tenho outro caso em que um atacarejo estava com excesso, o quadro de lotação dele, o headcount estava também inviável para o negócio. Então, é nesse momento aí que a gente faz essas leituras e aponta para ele, olha, esse teu negócio não está bem porque você está com excessivo de pessoal muito grande. Esse negócio não está bem porque a estrutura está muito inchada ou porque você está tendo lucro no negócio, mas esse negócio está sendo sugado, sendo drenado para essa outra atividade que não está bem trabalhada, não está dando resultado. Perfeito. É muito comum o empresário assim, fazer uma conta de fim de linha, né, e dizer que está tendo negócio, mas muitas vezes uma loja sustenta 3, 4. Entendeu? E ele até por vaidade, ele disse, pô, mas eu vou fechar 3 lojas. Feche, bicho, porque não dá, você abriu mal. Reconheça, dê um passo atrás, depois você dá 2 para frente. A vaidade é um perigo muito grande, né? Porque se você não toma uma decisão rápida, você só faz aumentar a agonia. Com certeza. Da mesma forma que, em aumentando a agonia, você não dá oportunidade para uma loja com grande potencial se desenvolver mais ainda do que ela se desenvolveu. Perfeito. Então é uma coisa assim que é injusta para a que está dando lucro e até injusta para que não dá lucro, porque você mantém aquelas pessoas no limbo ali, normalmente sob forte crítica, né? Então você tem que reconhecer que não foi um negócio muito bem formatado e que você tem que dar um passo atrás. Muito bem, muito bem. Tá mas a gente observa que, apesar de todo o esforço de grandes grupos empresariais pernambucanos e da nossa região, eles ainda não atuam, não possuem implantado o seu centro de serviço compartilhado, ou seja, possuem vários negócios, várias atividades, e em vez de ter um núcleo, né, onde esteja administrativo centralizando todos os negócios, não. Adota aquele modelo de administração de negócios separados, açúcar, aqui a armazenagem, a logística, cada unidade de negócio tem um centro administrativo em vez de fazer a sua conceituação. O planejamento estratégico permite que o centro de serviço compartilhado seja implantado, ele mostra ao empresário essa necessidade? Certamente, né? Como eu falei no início, vocês obviamente sabem mais do que eu,
o lucro é a medida de todas as coisas no mundo empresarial. A competitividade, ela é determinante. Ora, por que eu vou ter estruturas redundantes se eu posso ter uma estrutura única, um bom sistema de gestão totalmente integrado, né, atendendo todas essas unidades? Não faz sentido, né, ou nos dias de hoje. Né? Então, assim, os CSCs são assim, uma tendência normal hoje em dia, né, de você ter pessoas mais qualificadas, e aí eu te digo também que até para a justiça daqueles que ao longo dos anos se dedicaram tanto à empresa, é de se investir na mão de obra atual para ela poder se qualificar para trabalhar no CSC e não trazer elementos de fora. Porque é frustrante, né? A pessoa se dedicar a vida inteira numa organização e de repente ser preterida e vir toda uma geração nova, né? Quando na verdade você tem muitos talentos e ele ser convidado a se retirar, né? Então assim, eu acho que o ideal realmente, o justo seria o desenvolvimento do time dele, e dentro dessa visão de futuro, né? Olha, a consultoria vai dizer, olha, você tem essas unidades, vamos montar aqui um centro de serviços, vamos recrutar os talentos internos, vamos valorizar nosso time. Isso aí tem um impacto na organização fantástico. Fantástico, né? Com certeza. E é isso que a gente, vamos dizer assim, veio como consequência natural. Mas tudo planejado, né? Tudo planejado, obviamente. E aí, assim, o que eu diria assim que a gente poderia dar de mais contribuição para o empresário seriam essas visões, tá certo? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu trabalhei num grupo há mais de 30 anos. Certo. Foi um grupo que me deu uma grande formação. Né? E eu vejo hoje muitas práticas que esse grupo adotava nos anos 80, eu ainda com dificuldade de implementar nos meus clientes. Perfeito. Tá certo? Porque, assim, os fundamentos da boa gestão, eles são difíceis de serem mudados, tá certo? São universais. São universais e quase imutáveis. A informática, nós sabemos, a tecnologia, ela nos dá apenas velocidade. Mas velocidade sem controle não é nada. Não é nada. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu ao longo das décadas foi uma prevalência da tecnologia, até pelo impacto visual dela sobre a organização. Entendeu? Então, as empresas, muitas vezes, elas se encheram de tecnologia, mas sem organização. Perfeito. Então, elas gastam muito dinheiro com sistemas. Normalmente, via de regra, os sistemas são muito mal implantados, muito mal utilizados. Posso provocar um dos senhores aí que me ouve agora e dizer que sua organização deve estar permeada de planilhas hoje, com informações que são tiradas, manuseadas e tudo. Apesar do RP. Apesar do RP, apesar do BI. Eu sou um cara muito chato, assim, no sentido de dizer, mas, poxa, você tem uma ferramenta boa, confiável, por que você está usando a planilha? Mas a planilha eletrônica, ela é, digamos assim, uma deformação que se criou nas empresas, por falta de governança de processos. Não existe existe gerente de TI, mas não existe um gerente de processos. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então, assim, a atividade de TI, pelo apelo mercadológico dela, ela se impõe em detrimento da boa governança administrativa. Perfeito. Da governança de resultados. Esse processo tem que ser assim. Não tem uma ferramenta que possa substituir. Quer dizer, o homem de TI, ele não é formado para fazer esse tipo de questão, de questionamento. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que a gente, nos artigos nossos e nas nossas intervenções, a gente, inclusive, né, seguindo até uma tendência global, né, hoje em dia você vê que é uma tendência de o sistema ser um commodity, como o telefone é um commodity. Eu não preciso ter uma equipe de prontidão para estar sustentando uma operação, né? Atendendo. Com o sistema na web, né, ou em cloud, você se livra desse fardo, né, de ter servidores instalados. Desse investimento. Se você faz um bom planejamento de TI, você vai comprar máquinas homologadas, né, você vai investir no... Pois não. Eu quero abrir essa janela, Na hora em que você está ponderando a necessidade de um planejamento estratégico de TI, mas eu lembro ao nosso telespectador
também existe a necessidade de planejamento estratégico da área de recursos humanos, da área de suprimentos, tudo explodindo do guarda-chuva do planejamento estratégico organizacional. Exatamente. Porque há uma necessidade de levar a missão, visão e valores para cada departamento. Quadrante da empresa. Perfeito, perfeito. E isso aí, eu só queria reforçar isso, Fernando. No momento que nós vamos fazer um trabalho específico numa empresa, a gente sente falta do planejamento. Certo. Porque ele seria o nosso guia. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? E a gente não consegue se fazer entender para o empresário ou para o executivo, não é? Porque é impossível tratar uma parte sem ver o todo. Sem dúvida. Sem considerar o todo. Sem dúvida. Então, assim, o planejamento estratégico ele é tão importante em tudo que se faz na empresa, que realmente ele devia ser, a gente insistir um pouco, por mais desgastante que seja, de ser chato com o empresário, mas estar criando essas situações para estimulá-lo a fazer isso, porque a partir dessa linha mestre... Né? É um despertar do empresário. Vai ser possível a gente conduzir diversas ações em todos os quadrantes da organização alinhados com a visão do empresário. E permitindo a ele ter um controle. Sim, aí ele vai ver que as coisas estão acontecendo da forma que ele acredita que devam ser. Perfeito. Porque ele foi bem assessorado, Perfeito. Né, ele usou profissionais que estão tentando contribuir para ele, né, e que tem essa bagagem de experiência. Então, assim... o papel do consultor é um papel de auxiliar o empresário a ter melhores escolhas, Perfeito. Vamos dizer assim. Eu quero usar essa sua fala final para o nosso próximo bloco, porque nós precisamos entender, e o nosso telespectador precisa entender também, do momento da intervenção. E aí, resgatando um pouco aí o Antônio Carlos Valença, né, da teoria da intervenção. Da intervenção no planejamento, quando o planejamento está precisando, né, daquela chacoalhada dentro da empresa, para que ele não pare no meio do caminho, como muitos planejamentos. Não é isso, Mário? Exatamente. Vamos aos nossos comerciais e em seguida voltaremos logo mais. Nosso patrocinador, por favor. Aproveite a nova era da velocidade. 4.5G da Claro. O 4G mais rápido do Brasil, ainda mais rápido, comprovado pelo Speed Test. Navegue até 10 vezes mais rápido. E aí, tá dentro? 4.5G de verdade, só a Claro tem. Governo de Pernambuco apresenta Pernambuco em Ação, perto de você. Todo mundo sabe a importância do leite materno, mas você sabia que o governo de Pernambuco possui banco de leite por todo o estado? Muitas crianças aqui no Hospital Barão do Lucena têm como única fonte de alimento o leite materno. E as doações aqui conseguem atender a demanda? Não, mas nós oferecemos todo um suporte para a mãe que quer doar o seu leite excedente. Luca conseguiu uma doadora e a gente está a caminho da casa dela. O processo é simples. O hospital orienta e ainda faz a coleta do leite nas residências. Eu sou mãe e faço questão de ajudar. O leite doado aqui em Caruaru, por exemplo, é fundamental para as crianças internadas no Hospital Jesus Nazareno. Eu nem sei nem como agradecer o que eles fazem pelo meu filho. Existem bancos de leite na capital, no Agreste e no Sertão. Procure o mais próximo e ajude a salvar vidas. Pernambuco em Ação, perto de você. Governo de Pernambuco. Presença que faz a diferença. Eita, Jorge, por caridade, não faça isso não. O que foi? Meu filho, você sabia que deixar essa caixa d'água destampada desse jeito é um prato cheio para Aedes aegypti? É aquele mosquitinho que vive carregado de doença, como a zika, a dengue, a chikungunya. Produção, roda a vinheta. 3 curiosidades sobre o Aedes aegypti. Caixas d'água são os principais criadores do mosquito no ambiente residencial. O ovo do mosquito só é eliminado quando as vasilhas são lavadas com escova e água jogada fora, de preferência em pisos de terra ou cimento que não acumulam água. Uma vez por semana, capriche na faxina e verifique se há qualquer recipiente que acumule água. Menos água parada, menos focos do mosquito. Você sabia que com algumas medidas simples, como vedar a caixa d'água ou esvaziar e limpar regularmente com escova os recipientes que acumulam água, a gente consegue eliminar um mosquito? Se cada um fizer a sua parte, todo mundo ganha, né? E juntos fazemos uma cidade melhor. Prefeitura do Recife. Dedos, eles são únicos. Eles riem e às vezes gritam.
Dedos arriscam tudo. E até alteram o nome e a senha da rede Wi-Fi fácil. Dedos esbanjam talento. Se transformam em animais, fazem cuti-cuti e atualizam os dados no aplicativo Minhanet. Aqui seu dedo faz milagre. Minhanet, a net conectada com você. Agora nós vamos estar entrando no nosso último bloco. E nesse momento eu pergunto ao Mário, qual é o momento em que o líder que está à frente do planejamento estratégico sente que é necessário intervir? Mário, por favor. Certo, perfeito. Então, como nós falamos anteriormente, nós fazemos as declarações, fazemos a avaliação e montamos um diagnóstico e um plano de ação que vai permitir que aquelas declarações sejam atendidas. Perfeito. Tá certo? O planejamento estratégico, obviamente, ele contempla toda a organização. Então, a partir das diretrizes dele, você vai ter o planejamento estratégico das áreas que compõem a organização. Interessante. Agora, veja, nós temos como objetivo assegurar a prosperidade da empresa ao longo do tempo. Perfeito. Normalmente, esse é o objetivo. Mas aí nós temos uma questão que a gente não pode esquecer, que são as defesas. Certo. Tá certo? Então, aí vem aquela pergunta inicial sua sobre a questão da equipe interna fazer o planejamento, né? E aí eu respondo, até que ponto eu, como gerente de TI, ao executar meu próprio planejamento estratégico, na melhor das intenções, não posso estar embutindo nele uma medida defensiva para assegurar meu emprego. Perfeito. Qual é o interesse de eu, como gerente de TI, né, dizer que eu não sou mais necessário à organização? Porque a TI é um commodity, o modelo que nós usamos hoje aqui não é produtivo, certo, e que a empresa tem que jogar o seu RP em cloud e acabar com toda aquela parafernália de servidores. Perfeito. A probabilidade de um profissional fazer essa declaração é próxima a zero, né? De emprego também, né? Então assim, por uma questão de lógica, né, a probabilidade de um profissional fazer esse tipo de declaração se aproxima de zero. Perfeito. Então, a imparcialidade da consultoria, né, ela vem nesse momento. Certo. Então, por isso que é muito complicado para o próprio gestor assumir essa função de planejamento. Então, assim, a consultoria vem como um veículo dentro da operação de formalização perante a equipe daqueles anseios do empresário. Perfeito. Certo? Então, o consultor, como não tem autoridade sobre nada, ele vem com o respaldo do patrocinador, que entendeu que aquilo é importante para a sobrevivência do negócio, para as estratégias de vida dele, da organização. Então, o consultor vai com essa visão que é, obviamente, compartilhada previamente com todos, certo, e conduz o trabalho de facilitação da montagem dos planos estratégicos setoriais. Perfeito, de cada área em si. Na medida que ele observa um foco de resistência, uma perda de energia, né, ele precisa de ajuda do patrocinador, dizer, olha, preciso... Quem é o patrocinador, Mário? O patrocinador é o dono da empresa. É o dono da empresa, ele vai chegar lá e mobilizar, ajudar a energizar a equipe de novo. O dono ou o presidente, né? O presidente, né? É a pessoa de referência, perfeito, né? Então, assim, nunca é o consultor, né? O consultor jamais pode assumir esse papel, porque ele é uma figura, de certa forma, estranha ao organismo empresarial e ele tem que estar por ali por um tempo, né? Ele não tem... Pode ser eterno, né? Não deve ser eterno, né? Ele não pode fazer um trabalho para tentar se inserir na equipe de executivos, por exemplo, né? Cavar um emprego ali, não seria essa a forma adequada de conduzir as coisas, né? Porque muitas vezes também tem isso. Quer dizer, dentro do trabalho de Valença, eu queria trazer 2 pontos importantíssimos. Assim, nós temos o nosso autoconhecimento das nossas próprias estratégias. Perfeito. Porque eu posso estar querendo fazer um trabalho na sua empresa com um interesse velado de ser um executivo dela. Perfeito. Ou um interesse qualquer que seja incompatível com a minha função de consultor imparcial. Certo. Tá certo? Isso é um ponto, acho que é importante deixar registrado. E um segundo ponto, assim, durante o trabalho que nós conduzimos, participamos com Valença, nós tivemos acesso em 1992 ao início
de um trabalho de pesquisa apreciativa, né? Mas para não encher muito assim o tempo dos senhores, o que é isso, basicamente? Em poucas palavras, hoje nós temos, muitos sabem, a análise SWOT, que a gente analisa fraquezas, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Só que a SWOT, e aí foi uma sacada interessante deles, ela não relativiza as coisas. Ela coloca nossas fraquezas no mesmo nível dos nossos pontos fortes. Quando tem aquele ditado que eu acho muito interessante, é o seguinte: foque no que você é bom e esqueça o resto. Eu não posso passar o tempo todo dizendo que eu sou um péssimo aluno, a minha caligrafia é péssima, se eu escrevi a lei da relatividade. É irrelevante isso, não é importante a minha caligrafia. Ou se eu corro 100 metros em 8 segundos, o que interessa se está faltando um dente na minha boca? Quer dizer, não tem o menor cabimento, entendeu? Então, a pesquisa apreciativa, ela foca nos aspectos positivos da organização, tá certo? Ela tem uma visão positivista de gerar visões e engajamento a partir do que nós temos de melhor. E colocamos as nossas dificuldades, nossos pontos, vamos dizer assim, não tão brilhantes, no lugar deles. Eu não vou trabalhar assim na premissa de que eu tenho pontos fortes e fracos na mesma intensidade. Eu sei. Eu potencializo meus pontos fortes. E eu acho que isso aí é uma coisa importante para a gente considerar no trabalho, porque de uma forma ou de outra, as pessoas estão tentando fazer, na maioria dos casos, o seu melhor. E às vezes que elas precisam apenas um pouco de orientação. Não pode ser, digamos assim, julgadas de incompetentes, mas muitas vezes precisam apenas uns pequenos ajustes para atingir a excelência. Perfeito. Tá certo? Perfeito. É isso que, digamos assim, eu gostaria de citar como as duas grandes contribuições. Uma terceira que eu poderia falar também seria a questão das defesas pessoais, né? Sei. Ou seja, a gente, nosso discurso ele não consegue ser discurso transparente, né? Porque muitas vezes nós não temos um ambiente organizacional que permita isso. Então as pessoas vivem pisando em ovos naquelas relações, todo mundo tentando defender o seu ali, e muitas vezes a empresa e o seu resultado ficam em segundo plano. É uma questão danada, viu, essa? Isso é muito Nós temos que ter cuidado com isso, porque o faz de conta. É o faz de conta. Eu acredito que os senhores empresários executivos já estão cansados de ver esses pequenos grupos, né? Esses nichos na empresa que se defendem e que colocam os objetivos empresariais em terceiro e quarto plano. E aí, isso também é um clima organizacional inadequado, é o motivo da destruição e da não prosperidade de muitas organizações. Perfeito. Acho que esses 3 pontos aí, eu diria que foram os grandes pontos assim que, digamos, eu tive como contribuição da experiência com o Valença. Com o Valença, né? Com o Valença. E nesse sentido, para fecharmos esse nosso programa de hoje, Mário, que sinais, né, o empresário deve estar atento se o planejamento estratégico da sua organização não está indo bem? Quais são os principais sinais que ele tem que chamar a atenção dele? Não, primeiro, o empresário ele deve fazer uma avaliação se de fato ele tem algo planejado. Certo. Né? A maioria das empresas, um caso muito comum, eu entrei numa rede de varejo de moda e na época que eu entrei, eu disse, como é que é a parte de plano, como é que você se planeja? Não, a gente bota assim, vender 10% a mais no ano que vem do que vendeu nesse ano. Era o planejamento estratégico deles. Né? Mas nunca analisava um SIDRA do IBGE, uma análise estatística do mercado para saber se 10% era bom ou ruim, se podia ser alcançado ou não. Certo. Entendeu? Então, só que assim, era uma coisa muito limitada aquilo, porque, por exemplo, ele tinha um problema grave de superestocagem. Ele vendendo 20%, ele ia ficar na mesma situação, entendeu? Não ia resolver o problema dele. O problema dele se resolveu, em parte, no momento em que a gente disse, olha, você está pegando todo o seu excedente de dinheiro e está jogando no estoque. Você tem produto nas lojas que não estão nem sendo exibidos, tá certo? Você tem lojas superdimensionadas para as cidades onde elas estão. Então, você está tendo que se endividar para encher uma loja que, de fato, não tinha que ter aquela dimensão. Era para ser uma loja a dimensão dela era 1/3 daquele imóvel. Então, assim, na medida que você está vendo, digamos assim, os seus números e não tem resposta para as causas de você não estar tendo lucro ou está tendo lucro,
é hora de você fazer um planejamento, porque muitas vezes o empresário ele é bombardeado de informações, muitas vezes não confiáveis e também muitas vezes que não respondem nada. Não responde, digamos assim, não conseguem explicar as causas de dificuldades financeiras da empresa. Então, se ele está nessa situação, se a empresa não está tendo resultados, digamos assim, ou se o clima organizacional não está bom, ou se os custos de informática não estão... São diversos sintomas que ele pode identificar como dizer, peraí, são necessários. Vou dar uma parada agora e vou dar uma geral na minha empresa, vou contratar uma consultoria competente, honesta, e fazer uma avaliação, um check-up da minha empresa, alinhar meus objetivos, né? E eu quero ver o que essa consultoria vai me dizer em relação aos reais potenciais do meu empreendimento, o que eu tenho que fazer para fazer com que ele prospere, tá certo? De forma consistente ao longo do tempo. Então, eu diria que o empresário ele tem muita experiência, ele conhece muito mais do que a gente, do seu negócio. Então, ele sabe que as coisas não estão indo bem. Muitas vezes, eles até têm dificuldade de tentar mexer alguma coisa, porque eles dizem, olha, Mário, não está legal, mas assim, eu tenho medo de mexer para piorar, tá certo? É comum acontecer de eu fazer um breve diagnóstico, muitas vezes, para o cliente não nos contratar logo, a gente fica 2 dias na empresa, faz um diagnóstico rápido, preliminar, sobre pontos-chave, né, que nós sabemos quais são, e apresentamos para o empresário. Normalmente, às vezes, não tem custo isso. Às vezes é um custo de viagem, mas não tem custo para ele. E aí a gente sinaliza para ele algumas oportunidades que provavelmente vão surgir no trabalho mais aprofundado. Perfeito. Tá certo? Mas é comum eu receber informação assim, você está certo, mas eu não vou mexer em nada agora. Entendeu? Então, vá no seu tempo, mas não perca a oportunidade de contratar um bom profissional para lhe ajudar nessa difícil jornada de ser empresário no Brasil. Muito bem. Tá, Mário, aproveitando agora, que mensagem você dá para o nosso ouvinte, o executivo, que está levando à frente um planejamento estratégico, para aquele empresário que quer, né, a partir da sua fala, quer iniciar um planejamento estratégico? Que mensagem você dá para eles? Bom, procure o Fernando Caldas aí, que ele tem competência suficiente para isso, né? Mas eu estou aqui como especialista. Oh, não, lado. Que é isso, você é excelente. Mas eu diria assim que é uma atividade, tipo um check-up, né? Que eu acho que nós todos não podemos abrir mão, né? Da mesma forma que nós fazemos um check-up periódico do nosso organismo. Certo. Você como empresário, você como executivo, fique à vontade de pedir ajuda, né, de especialistas para ajudar você a superar desafios da sua organização ou até mesmo de determinados setores da sua empresa, entendeu? Eu acho que a principal contribuição dos consultores, né, está em poder dar esse auxílio, né? A nossa vocação é de auxiliar vocês. Nós não queremos ser ameaças, né, para o seu trabalho, né? Fazemos todo o esforço no sentido de que vocês fiquem à vontade conosco de procurar, digamos, uma ajuda, um parceiro para superar seus desafios. Muito obrigado. Muito bem, Mário. É isso, né? Então está aí a mensagem de Mário Laranjeiras, né, para o nosso público, falando sobre planejamento estratégico, mostrando a importância da parada, né? Vamos parar a empresa, vamos refletir, fazer um mergulho interior para que possamos realinhar toda a organização, trazer aquilo que está espalhado e, consequentemente, buscar os resultados que o acionista espera para dar continuidade à sua trajetória empresarial, remunerando adequadamente os profissionais, remunerando adequadamente ao governo, que é um sócio presente ao mundo empresarial, um sócio forte, né? Mas, acima de tudo, remunerando ao acionista, que é o fundador, foi quem trouxe o empreendimento e que quer ver o seu empreendimento crescendo, progredindo e dando continuidade para a sua família. Então, planejamento estratégico é um caminho, é uma solução para que você possa perpetuar o seu negócio. Mário Laranjeiras esteve aqui conosco, explicando e enriquecendo o nosso programa
com a sua experiência, com a sua vivência, Mário. Afinal de contas, nós estamos aqui ao lado de um consultor internacional e esse consultor internacional chegou agora de uma viagem especial à China, levando empresários, né? E que vai ser tema para o nosso próximo programa. Quero aproveitar e já fazer esse convite para você abordar justamente essa sua visita à China. Obrigado, Mário, por sua presença. Obrigado a você, nosso ouvinte. Assista ao nosso programa na TV, na One TV, canal 188 da NET. Veja, nos siga, nos acompanhe no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, esteja presente e compartilhe o nosso trabalho. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Talvez você ainda não saiba, mas Pernambuco tem a melhor educação pública do Brasil. Ficou curioso para saber como chegamos lá? Então vem comigo que eu te mostro. Apostamos no ensino além da sala de aula. Por isso criamos o Ganho Mundo. Mais de 6.000 estudantes já viajaram por meio do programa. E também já beneficiamos mais de 125.000 estudantes através do curso de segunda língua oferecido na rede estadual. Ainda contamos com o programa Prepara Jovem, com aulões e ações em diversas regiões do estado, que já ajudaram mais de 10.000 estudantes a se prepararem melhor para os vestibulares e Enem. Calma que ainda tem mais, porque você sabe, Pernambuco não para. Temos hoje a maior rede estadual em tempo integral do Brasil. São mais de 380 escolas de referência em ensino médio. Inclusive, já superamos a meta do Plano Nacional de Educação prevista para 2024. Educação aqui é prioridade e seguimos investindo no futuro do nosso estado. Quer o dobro de internet para assistir a vídeos e ainda usar apps ilimitados? Com o novo Claro Pós, você tem o dobro de internet para curtir vídeos, filmes e séries. E ainda navegue ilimitado nos seus apps favoritos. Tudo isso no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Vem para o Claro Pós. E aí, tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Tem filme e série que faz tanto sucesso em casa que a gente quer ver várias vezes, não é? Pois aquele hit que você alugou tantas vezes pode ser seu. Então aperte 1 no seu controle remoto. No Now, você pode comprar seus filmes e séries favoritos e assistir quantas vezes quiser. Ao selecionar o filme ou a série, você tem a opção de alugar ou comprar. Selecione comprar para ver o valor e efetivar a compra. Digite a sua senha. Não sabe qual é? A senha padrão é 0000 e você pode alterar isso depois. Assim que a compra for efetivada, o filme ficará guardado na pasta Comprados. Agora você pode ver quantas vezes quiser, pausar, voltar, avançar. E o seu conteúdo também fica disponível no nãoonline.com.br e no aplicativo. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua net. Eu sou Luísa Lima, eu cuido da área de mobilidade no Greenpeace. Estou aqui em Recife participando do Dia Mundial Sem Carro. Independente do modal, uma cidade que flui é a cidade de encontro. É uma cidade que não funciona só para carros, é uma cidade que funciona para pessoas. Que flui é você poder ter liberdade. São as pessoas que dão vida às cidades. Precisamos mudar a visão para que o transporte público, as bicicletas e os pedestres sejam prioridade, não os carros. Para a mobilidade urbana de Recife, o que eu quero hoje é segurança. Linhas de ônibus melhores. E com certeza menos lotado. Eu quero menos trânsito nas ruas. Eu quero um orçamento público voltado para a mobilidade na cidade. A solução é um conjunto de modos de transporte. A era do carro acabou. Queremos uma cidade que flui.